Aí nós temos o caso Boulos, né? Que é um caso... Ciro Gomes, eu acho assim, depois dessa semana aqui, com a privatização total e o pacto, se o cidadão continuar insistindo, precisa até ver assim no nosso chat se tem alguém defendendo o Ciro Gomes, mas acho que não. Mas eu acho que agora o Ciro Gomes vai ficar com os eleitores dele, cabos eleitorais, parlamentares, etc. e tal, e acabou-se. Bom, o Boulos não tem voto, mas o Boulos, à medida que o pessoal foi percebendo que esse Ciro Gomes é um farsante, todo mundo olha e fala assim, mas tem o Boulos, que não tem voto. Né? Mas ele não tem voto, mas ele é um grande líder e tal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Boulos, vamos falar um pocão, porque o que a gente precisa é desfazer a confusão. A primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte, o Boulos, ele é uma espécie de Lula do PSOL. Quer dizer, é uma caricatura do Lula, né? É um Lula de classe média. Pelo que eu vi nas redes sociais, algumas declarações, o pessoal pensa mesmo que o Boulos é uma espécie de Lula, líder das massas e tal. Isso é totalmente sem pé nem cabeça, ele não é líder de nenhuma massa. Ele é um político tipicamente de classe média. Da mesma maneira que o Lula nasceu como líder sindical operário, ele surgiu como líder de classe média. Né? A base social do Lula é a classe média. Uma classe média estilo PSOL. Do Boulos, perdão, não do Lula. Quer dizer, então o Boulos é o Lula do PSOL. É a caricatura de classe média pequeno-burguesa do PSOL. Ele não é líder de massas nem nada. Esse movimento dele, MTST, é em grande medida um movimento que está acoplado ao aparato do Estado. Né? Por exemplo, eu vi aí a reportagem da Folha, vou falar um pouco da reportagem da Folha, aí fala 55 mil assentados. Esses 55 mil assentados, isso daí foi graças, né, à doação do poder público, principalmente do PT. O Boulos, ele se transformou aí no líder desse movimento de assentados, que não é um movimento efetivo, graças à interferência do poder público, principalmente nos governos do PT. Esse negócio de que ele é líder de massas, só acredita quem não participou, por exemplo, das mobilizações que antecederam o golpe, que nunca ninguém viu essa massa dele. Ele sempre leva, sei lá, 500, 200 pessoas, 100 pessoas, nos melhores momentos levou 1.000, 1.500 pessoas. E é pessoal dos assentamentos, gente em grande medida despolitizada e tudo. Tem nada a ver com o Lula. E ele é um cidadão de classe média que participa desse movimento, aí na coordenação do movimento. Bom, isso daí é só uma definição geral, né? A definição mais importante da questão do Boulos, isso daqui logicamente vai chatear muita gente, porque nós temos um debate pela frente, né? É o seguinte, o Boulos, ele foi durante todo o período do impeachment o líder da esquerda que era a favor do golpe. Queria até fazer uma pausa aqui para cair bem a frase no espírito do pessoal. Muita gente deve estar falando nessa altura, mas não será um exagero isso daí? Na entrevista que eu dei no 247 na terça-feira, uma pessoa chegou e falou assim, você está recalcado com o Boulos. Bom, Deus me livre de ficar recalcado, particularmente com o Boulos. Não, não é um problema de recalque. É um problema de que é preciso denunciar os impostores políticos que querem dar o golpe na praça, que querem levar adiante um estelionato político. Então vamos voltar na definição. Ele é o líder da esquerda golpista. O que o PSTU falava e fazia discurso e não conseguia fazer nada,
O PSTU falou que tinha que derrubar Dilma, e acabou derrubando a si mesmo, com todo esse falatório. O Boulos, ele não falou tanto, mas ele fez muito mais. Por exemplo, muita gente aqui não se lembra, mas o Boulos, ele foi o grande líder do movimento Não Vai Ter Copa. Quem que se lembra disso daí? Agora que a gente fala, o pessoal começa, pensando bem, foi mesmo. O que foi o movimento Não Vai Ter Copa? O movimento Não Vai Ter Copa foi um movimento da direita golpista contra a Copa, para que o PT não pudesse usar o resultado da Copa, ou mesmo a realização da Copa, como um trunfo nas eleições de 2014. A Copa quando é que foi? Junho de 2014. Se o Brasil tivesse ganho as eleições, se a Copa fosse um grande sucesso, uma grande festa, etc. e tal, teria favorecido o PT. Aí a burguesia atacava, vocês viram, todo mundo teve a oportunidade de ver que no primeiro jogo foram no estádio lá, comandado por aquele cafajeste da Globo, o Luciano Huck, e começaram a ofender a Dilma com palavrões. Quer dizer, a burguesia estava muito irritada com o fato de que o Lula tinha dado aí um golpe de mestre na eleição, colocando a Copa no Brasil no ano eleitoral. Isso aí provocou um furor, porque a burguesia tinha certeza que eles iam fazer que nem, no Brasil ia ser que nem a Argentina. Eles iam ganhar a eleição, quer dizer, iam dar o golpe na eleição, depois começava a prender todo mundo, quer dizer, o golpe ele iria começar de uma maneira diferente, mas ia seguir o mesmo ritual. Aí apareceu a Copa, as Olimpíadas, tudo. Aí eles falaram, não podemos deixar. Aí começou aquela campanha contra a Copa. A tal ponto que setores aí da esquerda começaram com a campanha Não Vai Ter Copa, que é uma campanha absurda. Por que não vai ter Copa? E o conteúdo da campanha era absurdo também. Uma coisa é você, diante da Copa, combater determinados aspectos de como a Copa está sendo organizada, outra coisa é você se levantar de conjunto contra a Copa. Nós, por exemplo, não participamos desse movimento Não Vai Ter Copa. Nós criticamos isso o tempo todo. Por quê? Porque nós falamos, naquela época já, que era um movimento golpista. Quem que era o líder do movimento? Guilherme Boulos. Onde que o Guilherme Boulos foi projetado como grande líder das massas? No movimento Não Vai Ter Copa. É ou não é? Bom, se vocês tiverem uma coisa que também precisa lembrar é o seguinte, o Boulos, ele foi colunista da Folha, esse jornal tão democrático. Vocês sabem que a Folha é um jornal muito democrático, não é a favor de golpe, nada. É um jornal praticamente de esquerda revolucionária. Ele foi o colunista desse jornal durante todo o período do golpe. Quando a Dilma foi colocada para fora definitivamente, a Folha encerrou a colaboração do Boulos. E o que é que o Boulos escrevia nessas colunas da Folha? Porque a gente haveria de pensar assim, um homem que é tão democrático, né, tão defensor dos direitos do povo, deve ter levado uma dura campanha contra o golpe, quando ele foi colunista da Folha. Não. Ele falava, né? É aquele negócio, ele deixava lá uma frase falando que ele era contra o impeachment. Mas a campanha fundamental dele foi contra a reforma fiscal da Dilma. Quer dizer, era a campanha golpista de esquerda, porque todos aqueles que não queriam apoiar, né, o governo contra o golpe, ficavam falando do maldito ajuste fiscal, que logicamente era uma política, né, direitista do governo da Dilma, não há dúvida nenhuma. Só que a política é concreta. Se essa política era direitista, o golpe era muito pior. Né? E a política direitista foi usada para o golpe. Então o que a gente deveria dizer é o seguinte, olha, veja bem, é uma política direitista, mas o problema central aqui é o golpe. Se o golpe sair vitorioso, essa política da Dilma vai parecer uma perfumaria, o que efetivamente aconteceu. Pois o Boulos ele exercia uma pressão sobre todo o PT, sobre toda a esquerda, falando desse maldito ajuste fiscal.
E logicamente que é um bom argumento, né? Porque quem ia defender um ajuste fiscal? O que eu me lembro na época, só o PCO falou, isso aí não tem importância. Aí muita gente nos acusou e tal, de sei lá o quê. Porque a gente já foi acusado de tanta coisa que não dá nem para lembrar todas as ofensas e insultos. Mas o nosso argumento era muito claro. A Dilma está fazendo um ajuste fiscal? O ajuste fiscal, a hora que ela cair, ela vai acabar caindo pela pressão dos golpistas, vai ser 10 vezes pior. Bom, o que o Michel Temer fez depois foi surpreendente até para o nosso prognóstico, né? Porque ele fez um ajuste fiscal que congelava gastos assim por 20 anos, uma coisa de louco. Quer dizer, o ajuste fiscal da Dilma não era absolutamente nada, era uma bobagem. Inclusive nem deu muito certo o ajuste fiscal dela. Mas PSTU, toda a esquerda golpista, o eixo para se opor à luta contra o golpe era o ajuste fiscal. E o Boulos estava na linha de frente desse negócio. Só que ele falava que ele era contra o impeachment. Ele sempre minimizou o impeachment. E quando a campanha contra o golpe começou a deslanchar, o que ele fez? Ao invés de ele entrar na frente comum de luta contra o golpe, ele criou uma outra frente. Essa chamada Frente do Povo Sem Medo. Né? Não sei do que eles não têm medo, porque... Não, Direta Já foi posterior. Eles começaram dividindo o movimento. Então, você chamava um ato, eles chamavam outro ato. Você ia falar contra o golpe, no ato deles, eles não queriam que você falasse contra o golpe. Quer dizer, o serviço prestado pelo Guilherme Boulos ao golpe foi muito maior do que o de organizações de esquerda que falavam a favor do golpe e não conseguiram fazer nada. Por exemplo, a PSTU sempre falou a favor do golpe. Certas organizações dentro do PSOL, da Luciana Genro, CST, outras, falaram a favor do golpe, mas nunca conseguiram mobilizar ninguém. O Boulos não. O Boulos mobilizava as pessoas falando que ele era contra o golpe, mas na realidade ele levava dentro uma campanha a favor do golpe. Bom, outra coisa que a gente deve colocar. A candidatura do Boulos, ela foi articulada dentro do PSOL, que o Boulos nem era do PSOL, pelo Marcelo Freixo e a Paula Lavigne. Né? O pessoal que defende o Boulos deveria prestar atenção nessas coisas. Essa Paula Lavigne é ligada à Globo. E o Marcelo Freixo também. Na campanha, vamos repetir de novo pela milésima vez. Na campanha municipal do Rio de Janeiro, a Globo apoiou Marcelo Freixo. A Paula Lavigne montou um movimento para resgatar os artistas da Globo que saíram de camisa verde e amarela na defesa do golpe. A Paula Lavigne apoiou o Bretas, que é a Lava Jato do Rio de Janeiro, apoiou a Lava Jato. Então tem que entender bem, quem articulou a candidatura do Boulos dentro do PSOL foi esse pessoal. E os outros, que não eram muito a favor, eu inclusive falei isso aqui numa análise, né? Falei, ó, tem muita gente que fala contra a candidatura do Boulos, mas o pessoal todo vai se acomodar. Por quê? Porque todo mundo no PSOL, o negócio deles é voto. Eles acham que o Boulos é um bom candidato, disfarça bem e tal, dá uma aparência de esquerda, que é o truque do PSOL, é botar um candidato direitista com aparência de esquerda, né? Esse é o grande truque. Todos os candidatos do PSOL são candidatos direitistas com aparência de esquerda, por algum motivo eles têm essa contradição. Não teve nenhum candidato que fosse verdadeiramente de esquerda. Vocês veem, o primeiro candidato presidencial do PSOL foi Luiz Helena. Luiz Helena, na época, a gente denunciou que ela era a liderança da campanha contra o direito de aborto. E que essa campanha, naquele momento, isso aí é a eleição de 2006, né? Um pouco antes, de 2002 a 2006, no governo Lula, quando a direita começa a se organizar, ela se organiza com a bandeira da luta contra o aborto. Na segunda eleição, Lula fez uma promessa que ele não cumpriu, que era o seguinte: vou chamar um plebiscito para discutir a questão do aborto. Depois da pressão da igreja, tudo, ele acabou recuando.
o ministro dele lá, que era um cara mais liberal, também acabou recuando. E quem encabeçou a campanha da direita contra o direito de aborto? Heloísa Helena. Aí ela foi, vocês vejam o nível da contradição dela, foi candidata do PSOL, que é o partido mais feminista do universo. Né? Teve concurso intergaláctico e o PSOL ganhou como o partido mais feminista. Só que o partido mais feminista teve como candidata uma mulher que era contra as mulheres. Não é que ela era contra... Vamos entender bem, que faz um tempinho isso daí. Lá se vão 12 anos. Ela explicitamente era a favor de colocar na cadeia a mulher que fizesse aborto, que é o que está acontecendo hoje, cada vez mais. Quer dizer, então se você, mulher, for exercer um direito seu, aí você vai para a penitenciária como homicida. Vai ficar do lado do canicida lá. É uma candidata de direita. Isso sem falar em outras estripulias da dona Heloísa Helena, que agora está na rede, que todo mundo sabe que é um partido direitista, né? Depois eles lançaram o Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio de Arruda Sampaio, que foi apresentado pelo PSOL como grande baluarte da esquerda, era da ala mais direitista dentro do PT. Da ala mais direitista de todo. Totalmente contrário à esquerda, totalmente favorável a expulsar toda a esquerda do PT, sempre foi um direitista, é um político da época do PDC, do Partido Democrata Cristão, partido que inclusive apoiou o golpe militar. Quer dizer, de esquerdista ele não tinha... E ele, não só ele não era esquerdista, como ele não disfarçava. Na eleição municipal que ganhou o Haddad, ele foi lá fazer campanha pelo Serra. Ele era um político pró-PSDB. Bom, aí veio a Heloísa Helena. Primeiro eles tentaram colocar o cidadão lá do Amapá, como é o nome dele? O Randolph. Não, colocaram o Randolph, que era um político ligado ao PSDB e ao DEM do Amapá, que agora está na rede também. Ele renunciou, até agora ninguém entendeu por quê. Colocaram a Luciana Genro. A Luciana Genro, ela se diz esquerdista, revolucionária, trotskista, tudo, mas tudo que ela defende é de direita. Ela é uma espécie assim de trotskista do PSDB. Ela foi a favor da Lava Jato, agora estava fazendo campanha pelo foro privilegiado, é a rainha da luta contra a corrupção. Denunciou Deus e todo mundo, e aí apareceu que a Odebrecht colaborava com a ONG que ela tem. Aí ela deu uma explicação super furada e ficou na miúda por um tempão. Quer dizer, é o estilo PSOL. Pega um cidadão que parece de esquerda, mas na verdade ele é de direita. E o Boulos não foge à regra, né? Tanto que vocês podem ver, né, um detalhe. A candidatura do Boulos, basta entrar na página da candidatura dele, é uma candidatura verde e amarela. Quer dizer, ele é um pato também. Ele também é pato. Por que a candidatura dele é verde e amarela? É porque uma parte dos patos lá, dos verde e amarelos, são eleitores do PSOL. Um dos segredos do PSOL é isso daí. O PSOL tem uma ligação, uma espécie, tem toda uma ala que é um PSDB com aparência esquerdista. O que é normal, porque no Brasil sempre foi assim, né? Bom, aí, como se não faltasse argumento, né? Já estou até cansado de falar sobre isso. A Folha de São Paulo tirou uma matéria sobre a mulher do Boulos, que eu aconselho que todo mundo leia. Leitura obrigatória. Porque se fosse a equipe de marketing do PSOL, se o PSOL tem equipe de marketing que fizesse essa matéria, não teria saído melhor. O título da matéria, veja que lindo. É Primeira Dama Pé no Barro. Ela é uma proletária. Folha de São Paulo, hein? Eu não sabia que a Folha de São Paulo valorizava tanto o proletariado assim.
Mas, enfim, né? Vivendo e aprendendo. É um elogio rasgado do título até o ponto final. Até o ponto final é a favor da mulher do Boulos. É só elogio. Parece que o Boulos é candidato da Folha de São Paulo. De tão favorável a ele que é a matéria. Não tem um único, senão único porém. Até as fotos são super bem tiradas. Foram num acampamento do MTST e tiraram ela no meio da lona. Daí fala que eles lutam, que eles acordam de madrugada para fazer ocupação, né? Uma coisa assim, parece um boletim do MTST elogiando a mulher do Boulos, Natália não sei das quantas lá. É um descaramento, vamos falar que é verdade. Porque todo mundo sabe que a Folha é um dos jornais que mais se empenhou no golpe de Estado, um dos mais golpistas de todos. Por que eles estão defendendo o Boulos agora? Que tanto amor pelo Boulos? Porque vejam bem, nós no PCO, nós fomos candidatos aqui em uma quantidade imensa de eleições. Se a gente juntar tudo que apareceu na Folha de São Paulo do PCO, não dá essa matéria da mulher do Boulos. De todos os candidatos, de todos os estados, de todos os cargos. Se juntar tudo, não dá essa matéria. E as matérias do PCO é assim: candidato do PCO, louco de pedra, pensa que é Hitler. Você olha e fala, mas... Uma matéria na Folha de São Paulo falou, isso aqui é literal, né? Muitos e muitos anos atrás. Falou que eu pensava que eu era Jesus Cristo. Eu falei, como assim que eu era Jesus Cristo? Quer dizer, é tudo assim, desfavorável. Teve uma eleição presidencial que todos os candidatos escreveram na Folha, menos a gente. Então, quer dizer, não é porque o Boulos tem pouco voto que eles estão levantando a bola dele, porque a gente também não tinha muito voto. Né? Porque alguém poderia pensar, não, estão levantando a bola dele porque o Boulos concorre com o PT, outros partidos de esquerda, então eles estão levantando a bola. Mas o pessoal nunca foi elogiado na Folha. Nem nada parecido. As matérias eram todas, assim, monstruosidades jornalísticas. Na foto você saía, assim, com uma cara de louco que tinha fugido do hospício. As fotos da mulher do Boulos, elas são tiradas, assim, com perfeição profissional. E são muitas fotos e detalhes, né, de como ela é militante, de como ela é lutadora, a família deles e tal. E fica aquela troca de gentilezas entre jornalista e ela e tal. Quer dizer, o pessoal que quer apoiar o Boulos, que me desculpe, mas a farsa é muito transparente. Isso daí já tinha acontecido na candidatura da Heloísa Helena. Heloísa Helena teve uma entrevista de página inteira no jornal Valor. Apareceu em tudo quanto foi revista da época, que era logicamente para tirar voto do Lula, para o Lula não ganhar no primeiro turno. Essa era a intenção. E o PSOL agora não é porque o PSOL vai tirar voto do Lula e o Lula não ganhar no primeiro turno, mas é fundamentalmente para levantar a bola daqueles que são contra a luta contra o golpe. Que é para criar a ilusão, olha que candidato mais radical, revolucionário, etc., socialista que vocês têm aqui, escolham esse candidato, tal, deixem o Lula na cadeia, tal, essa coisa toda. Isso é tudo conversa mole, né? Porque quando a gente vê o Boulos falar, muita gente protestou que eu falei que a entrevista do Boulos na Roda Viva foi um show de horrores. Porque a pessoa é politicamente despreparada, ingênua. Me desculpe a crítica aos quais, né, o boné vai servir. O pessoal é ingênuo. O Boulos, ele fala uma frase de efeito que ninguém sabe direito o que significa, e na maioria das vezes não significa nada. E depois que ele jogou o holofote, ele entra com a política direitista.
Então, por exemplo, ele falou coisas assim, não se trata de demonizar o empresário. Bom, se fosse o Lula, eu acharia natural. O Lula é o homem da conciliação de classe, mas o Boulos não se apresenta desse jeito, ele é a alternativa radical ao Lula. Quando a pessoa fala que não quer demonizar os empresários, significa que nós precisamos ter uma política de conciliação de classes, porque conciliar com os empresários é conciliação de classes. Aí um dos entrevistadores pergunta, você vai governar sem os banqueiros? Não, de forma nenhuma. Como assim? Se você vai governar com os banqueiros, quem vai governar são os banqueiros. E aí ele fala que vai diminuir, a grande proposta dele é diminuir a taxa de juros, como se fosse um problema administrativo. Tudo bem, você pode pegar o Banco Central, se você, por um milagre da natureza, for eleito, e determinar para o ministro diminuir a taxa de juros a 0. Mas daí é que isso aconteça, para um presidente em sistema capitalista dominado pelo mercado financeiro mundial, é uma distância, é pura demagogia política isso. Não serve nada. Então, quer dizer, bom, o mais grave de tudo é que você está numa entrevista, tudo bem que o Roda Viva não tem todo aquele público, né? É um programa, inclusive, já bastante desmoralizado por causa do direitismo dele, mas você tem uma audiência. Nessa audiência, o Boulos deveria ter tido o mínimo de vergonha na cara de denunciar vigorosamente o problema do Lula. Por exemplo, muita gente fala assim, não, ele denunciou, porque ele falou que o Lula está preso sem provas. Mas que tal falar, essa eleição é uma farsa, porque o único candidato, o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas está preso. Não precisa muita coragem para falar isso, precisa. Não precisa muita habilidade, é só falar. Ele não falou. Quer dizer, ele só falou aquele mínimo para passar batido no meio da entrevista. Ele não defendeu o Lula. Ele foi lá para referendar essa eleição mutreteira que estão fazendo aí. O golpe. Falou nada do golpe. Ele ficou lá naquele estilo que a gente já denunciou, que é assim, vou apresentar meus planos de governo. E esses planos de governo, vamos também repetir aqui, é tudo bobagem. Primeiro, porque ele não vai ser eleito. E segundo, porque nós estamos no meio de um golpe e os golpistas é que têm um plano de governo. Então, o único plano de governo decente seria o cidadão chegar lá e falar assim, eu vou lutar contra tudo isso que os golpistas estão fazendo. Esse é meu plano de governo. Agora chega lá e fala assim, vou fazer não sei o que lá, ecológico, papapá, isso é conversa fiada. Você jogar fumaça nos olhos da população para que ela não perceba que ela está sendo vítima de um golpe de Estado. Esse é que é o problema-chave, né? E eu fiquei até surpreso de ver como o público psolista ficou entusiasmado com a entrevista do Boulos, que mostra que ele é um personagem de miniatura, né? Uma caricaturazinha pequena. Porque o grande heroísmo, o entusiasmo do eleitor é que ele foi num programa super direitista que nem o Roda Viva, fez uma entrevista de compadres, porque o pessoal quer falar que os entrevistados caíram de pau em cima dele. Então nunca viram uma entrevista onde o entrevistador quer acabar com o entrevistado, nunca. As pessoas nunca assistiram entrevista na vida, né? E ele respondeu com umas frases de efeito totalmente sem sentido. Uma que chamou muita atenção é que ele declarou, perguntaram para ele, mas é a Venezuela e tal, você vai fazer um governo socialista? Daí ele tirou o corpo fora e falou que não era um problema de palavras, o socialismo, quer dizer, já não é nem socialista, já afinou totalmente diante da direita, porque um candidato que se fosse socialista falou, não, se eu for eleito, se eu fosse eleito, se porventura acontecesse, meu programa é socialista, é contra o capitalismo. Na televisão, nada, isso é só para discurso lá no Lago da Batata. Né? No Lago da Batata,
É um arraso revolucionário. Na televisão, que tem muito mais audiência, nada de socialismo. Esqueçam tudo que eu falei sobre o socialismo, né? Que é a grande jogada de todo candidato. E aí ele saiu com uma definição do socialismo dele, que assim, socialismo é oportunidades iguais para todos. O que mostra que isso daí é uma coisa que não tem nenhum conteúdo. Essa candidatura é só conversa mole. De como assim? Socialismo são oportunidades iguais. Isso daí é o lema da burguesia, desde sempre. Segundo a burguesia, sim. Você, na época do feudalismo e da aristocracia, você tinha um monte de privilégios. Então a pessoa já nascia no andar de cima e ninguém conseguia subir para lá. Tinha escada. Se você nasceu no andar de baixo, você ia ficar no andar de baixo. Não tem jeito. Era uma coisa assim que estava garantida. Digamos assim, não por lei, mas era a organização do Estado, como o próprio Marx diz, era uma organização política. Você nasceu na nobreza, muito que bem, senão está ferrado. Você nunca vai ter oportunidade de subir para o segundo andar. Então a burguesia falava, precisamos de oportunidades iguais para todos, acabar com esses privilégios legais. Porque a burguesia sabia que ela tinha o dinheiro, que ela tinha condições, se abolisse esses privilégios, de progredir totalmente. Quer dizer, é o lema do o que ele apresentou lá, como sendo o socialismo bolista, é o capitalismo. É o lema tradicional do capitalismo. Né? Oportunidades iguais para todos. Quer dizer, o socialismo do Boulos é o mundo atual, onde todo mundo tem oportunidades iguais. Só que ninguém consegue também mais subir para o andar de cima também, porque embora você tenha oportunidades iguais, você não tem dinheiro, você não tem... Quer dizer, é uma farsa da burguesia essas oportunidades iguais. Socialismo é um sistema social onde impera a igualdade, o fim do capitalismo, fim dos ricos, fim do capitalismo, onde a propriedade se transforma em propriedade coletiva, não é nenhum problema de oportunidades iguais. Isso é uma bobagem que mostra que o PSOL, o Boulos, o Vamos, todo esse movimento bolista, isso aí é tudo uma enganação, não tem o menor conteúdo. Não tem programa nenhum, não tem nada. É só uma exploração de um período eleitoral às custas da luta do povo brasileiro contra o golpe. Isso daí precisaria ficar absolutamente claro.